Olá, queridos, tudo bem? Olá de novo. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Gabriel Menezes, de Geografia, tá? Sou professor do Alfa 100, na idade de Jacarepaguá, e venho mais uma vez aqui com vocês para falar um pouco de Europa, né? Estou aqui começando já num slide um pouquinho à frente, mas vamos lembrar que o nosso tema por enquanto é Europa, tá? Já falamos sobre regionalização e agora a gente entra em aspectos físicos da Europa. Gente, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Então, primeiramente, eu vou falar de uma aula, tá, sobre aspectos físicos, focando em relevo e vegetação, e depois eu vou falar de biomas e aspectos, tá, da hidrografia da Europa. Tudo bem? Dos rios, né, mares, aquela coisa toda. Tudo bem? Gente, essa aula é sempre gravada em tempo real, né? Então, como eu estou na minha casa, não estou em estúdio, pode acontecer algumas coisas. Se acabaram de escutar um barulho, inclusive, tá? O barulho do meu WhatsApp tá ligado ao computador, né? Espero que não toque. Deixa eu até tentar tirar esse WhatsApp logo de uma vez aqui, para não dar problema pra gente. Pronto, saí. Mas pode tocar a campainha, pode tocar o interfone, né? Faz parte da vida. Então vamos lá voltar, tentar mais uma vez seguir a nossa aula aqui adiante. Beleza? Primeiro tema então, a gente vai começar com vegetação e aspectos, e clima da Europa. Só queria falar uma coisa para vocês. A minha ideia hoje, pessoal, é a gente trabalhar tanto relevo quanto clima, compreendendo os impactos tanto de um quanto de outro, tá, no continente europeu. Ou seja, como é que essas coisas vão condicionar os países a se desenvolverem ou a não se desenvolverem, e como vão se desenvolver, como é que vão pensar a guerra, como é que vão pensar sociedade, tudo pautado em relevo, tudo pautado em clima, beleza? Aí, para variar, alguma coisa sai, tá, do nosso controle aqui. Close, legal, isso aqui é uma videoaula que eu estou ensinando para vocês, inclusive. Vamos lá voltar à Europa. Pessoal, a primeira pergunta que eu não quero calar é a seguinte. Gente, Europa é um continente? É uma pergunta fundamental porque perceba que muita gente, vocês aprenderam desde a escolinha lá do segundo ano do fundamental que a Europa é um continente. E vão aprender e vão continuar falando sobre Europa como um continente. Tudo bem, tudo certo, o ideal é esse. Só que tem um porém. Quando você olha com calma essa imagem, eu quero que você olhe com muita calma essa imagem. Pronto. Pessoal, se você olhar essa imagem com muito carinho, você vai perceber o seguinte. Observa que a Ásia, né? Ásia, tá aqui, direita. Ásia, Europa. Tudo bem? Na esquerda. Perceba que entre a Europa e a Ásia não tem diferença nenhuma. Ou seja, tem a mesma coisa, a mesma porção de terras. E aí eu pergunto para você de novo. Europa é um continente? Pois é. Europa, oficialmente falando, é um continente. Estruturalmente falando, ou seja, linguagens, pessoas, economias, culturas, tem um continente ali, tudo bem? Só que geologicamente falando, em termos de formação da Terra, a Europa é uma península da Ásia, ou seja, ela é uma pequena, um pequeno desmembramento, como se fosse uma pequena ilha da própria Ásia. Tudo bem? Então, em teoria, você vai continuar falando da Europa como continente, né, como você sempre aprendeu, mas saiba que, geologicamente falando, Ásia e Europa estão muito próximas, fazem parte de um processo semelhante em termos tectônicos. Isso só para a gente fazer um pequeno adendo, para entrar no que importa mesmo, que é o quê? Os principais relevos da Europa. Gente, você olha essa imagem, principais relevos da Europa, você fica, né, abismado, você fica desesperado. Por quê? Por que eu vou aprender Pirineus, Alpes, Apeninos, Cárpatos, Cáucasos, Montes Escandinavos, Fiordes, Balcãs e Grande Planície Europeia? Para que eu vou aprender isso, meu Deus? Aliás, é a pergunta que a gente sempre faz quando aprende Geografia Física, né? Por uma questão muito simples. Na verdade, pessoal, como qualquer relevo, os relevos vão determinar em boa parte comportamentos e pensamentos dos países que têm esses relevos. Quer ver um exemplo interessante? Eu nem vou entrar em Europa agora. No Rio de Janeiro, pela má vontade, pela negligência do Rio de Janeiro em construir prédios, casas em regiões montanhosas na cidade do Rio, ou seja, nos morros, né? É mais caro, é mais difícil construir uma casa ali, não é interessante, não tem estradas. A população que vai construir casas naquela região
é uma população geralmente um pouco mais pobre. E ao longo do século XIX e no século XX no Rio de Janeiro, esses morros que foram negligenciados, uma cidade que tem morro em cada esquina, né? O Rio de Janeiro tem relevo muito montanhoso, acabou tendo o que nesses morros? Comunidades, favelas. Então veja, o relevo diz muito da cidade. E aí perceba, como é que esses relevos vão falar muito da Europa também? A primeira coisa que eu quero que você grave são esses tais aí de Pirineus. Eu vou entrar aqui por enquanto, pessoal, né? Vamos falar. Vou entrar aqui no Google Maps. Caramba, uma hora vai. Google Maps. Beleza. Estão vendo aí a informação na época, né? O negócio está complicado no governo. Não vamos entrar nesse mérito, mas vamos lá, Google Maps. Beleza, eu vou digitar aqui, vamos para a Europa. Europa. Tá lá. E por incrível que pareça, a Terra não é plana, como dizem alguns. Bem-vindos, a Terra é redonda. Enfim, não está fácil para ninguém. Opa, peraí, não vou para a Itália não, vamos ficar por aqui. Isso aí, chegamos onde eu gostaria, ou não, porque isso aqui está gigantesco no mapa. Ah, beleza, foi. Pessoal, vamos lá, isso aqui é a Europa, tá? Tradicional, você está vendo parte da Europa, maior parte da Europa aqui é a Europa Ocidental, tudo bem? E aí vamos entrar agora no satélite da Europa, porque aí nesse satélite eu vou ver algumas coisas aqui interessantes quando o assunto é relevo. A primeira coisa, eu quero que você olhe com muito carinho, é que eu tenho uma península aqui, tá? Portugal, Espanha, a gente vai chamar como se fosse uma ilha isso aqui, tudo bem? A gente chama isso aqui de Península Ibérica, legal? E essa Península Ibérica ela tem uma pequena divisão quando ela vai em direção à França, um paísinho aqui na frente. Estão observando que na fronteira entre França e Espanha tem um conjunto aqui de montanhas? Esse conjunto de montanhas é o que a gente vai chamar de Pirineus, tudo bem? Os Pirineus dividem Espanha e Portugal da França. Como é que isso terminou ao longo do tempo a geopolítica espanhola e portuguesa? Pessoal, imagine vocês que o centro da Europa já tinha muita força, Portugal e Espanha, mas a França era um centro muito grande em termos de economia. E aí todos os mercadores, né, os negociantes, os comerciantes da França, da Alemanha, da Áustria, da Suíça, não conseguiam descer ou tinham dificuldade para fazer isso, tá? Não conseguiam vir para a Espanha e Portugal, por quê? Porque tinha um grande relevo que estava ali dividindo a França da Espanha e, claro, também de Portugal. Então, durante muito tempo, a Espanha e Portugal fizeram o que para poder superar esse relevo? Criaram o que a gente chama de grandes navegações. Aquele processo que você conhece do século XVI, quando a Espanha e Portugal saem ao redor do mundo para descobrir novos territórios e conquistar novas colônias. Cara, não dá para esquecer dos Pirineus nesse processo. São os Pirineus que vão justificar esse processo de expansão da Espanha e Portugal. Tudo bem? Só para a gente compreender como é que é importante compreender esse processo. Não para por aí não. Vamos falar, por exemplo, de Mamonas Assassinas e falar, portanto, dos Alpes suíços. Gente, para quem não lembra, não sei se é da época de vocês, eu estou com 28 anos, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu nasci numa época em que tinha uma banda que faz um sucesso absurdo chamado Mamonas Assassinas. Os pais de vocês com certeza dançaram demais Mamonas aí, tá, ao longo da adolescência deles. E aí o que é curioso? Os Mamonas pegam um avião, vão em direção à Europa e eles batem num pico, numa montanha muito alta, né? E que na verdade essa montanha era onde eram aí, tá, os Alpes suíços, tá? Pessoal, observa aqui com calma. Esse relevo aqui é o que a gente chama de Alpes. Tá vendo que tem vários dobramentos aqui, tem várias... o relevo é instável, tudo bem? Ele faz uma faixa aqui, onde pega Itália, Suíça, Alemanha, Áustria. Esse relevo, gente, é um dos relevos mais altos da Europa inteira. E qual o ponto curioso sobre ele? Né? Ele vai, na verdade, acabar excluindo, tá, a Itália, que está aqui embaixo. Tá? Eu vou dar uma reduzida aqui no zoom. A Itália está aqui embaixo. E vai reduzir a Itália a um país isolado. E é irônico porque hoje em dia, Espanha, Portugal e Itália são países que dentro do bloco europeu são países
particularmente, ou melhor, proporcionalmente mais pobres. E aí por quê? Porque ambos estão isolados com um relevo muito grande acima deles. No caso, tá? Vale lembrar que os Alpes vão pegar parte da Suíça e parte da Áustria, países que nunca conseguiram ser uma grande potência industrial e também uma potência agrícola, dado o relevo que se encontram, já que o relevo é muito montanhoso. Tudo bem? Então eu tenho aqui os Pirineus e aqui eu vou ter os Alpes suíços, porque claro, como o próprio nome diz, os Alpes estão no meio da Suíça. Legal? Vamos pegar um outro exemplo, tá? Eu gosto muito de pensar nesse exemplo aqui, que é também os Apeninos. Quem são os Apeninos? Observa aí, pessoal, só um comentário, quem quiser acompanhar comigo, tá? Eu estou na página 10 da apostila, então vocês podem ir acompanhando comigo, tá? Eu vou, em teoria, seguindo a apostila de vocês. Minha aula está muito ligada na apostila, então é só ir lendo junto comigo que você vai acompanhando o que eu quero dizer aqui a cada coisa, tudo bem? A cada comentário que eu fizer. Vamos lá! Apeninos. Observa com calma a Europa. E aí, assim, tá vendo na Europa ali um desenho bem no meio dela? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui eu tenho uma faixa aqui de montanhas, tá legal? Essa faixa de montanhas, pessoal, o que ela diz pra mim? Que eu tenho um relevo, né? Essa coloração mais escura me fala de relevo. E, portanto, todo o centro da Itália é extremamente montanhoso e é formado pelo que a gente chama de Apeninos. Curiosidade, você vai olhar isso aqui comigo, você vai entender o que eu estou falando. Relevo, demais, tudo bem, no centro dela. No sudeste da Itália eu encontro alguma coisa ali um pouco mais plana, mas observa com muita calma o seguinte. Quando eu chego no norte da Itália, eu tenho uma região mais plana. Pessoal, se você for para a Itália, por exemplo, Milão, você vai para o centro da Itália, o centro econômico da Itália, você está indo para o norte da Itália. Todo o norte da Itália, pessoal, é extremamente desenvolvido, é muito mais rico do que o sul, do que o meio. E por quê? Porque eu tenho uma área de planície, cara, é mais fácil plantar, é mais fácil criar casa, criar prédio, é mais fácil ter cidades, é tudo muito mais prático. Então, quanto mais próximo ao relevo, mais pobre no geral a Itália é. E quanto mais próxima essa região plana, mais rica ela vai ser. Tudo bem? Ainda, gente, falando sobre relevo, né? Falando sobre os Pirineus, sobre os Alpes, sobre os Apeninos, vamos falar agora sobre os Cárpatos. Gente, os Cárpatos estão um pouco mais distantes, mas eu queria focar nisso aqui com vocês. Eu passei aqui dos Alpes suíços, estou falando aqui dos Apeninos. Observa agora com calma o seguinte. Dentro desse mapa que você está olhando, eu tenho como se fosse aqui, ó, um C invertido. Tá vendo aqui? Acho que agora vai ficar claro para vocês. Eu tenho aqui um C invertido, tudo bem? Um grande Czão aqui. Quem são esses aqui? São o que a gente conhece como Cárpatos. Vai pegar a Romênia, vai pegar a Eslováquia, vai pegar uma parte pequena da Hungria, tá? E aí você ainda pega ali uma pequena partezinha também em direção à Sérvia. Gente, esse relevo também diz alguma coisa desses países, são países que também não tiveram um grande desenvolvimento industrial. Quando a gente pega a Eslováquia e a Romênia, estão atrás de muitos países, tá? Como por exemplo a própria Hungria, que tem maior desenvolvimento, porque o relevo é muito mais plano, tá? E eu quero que você saiba, não está na sua apostila, mas eu queria falar também porque eu acho que é importante. Nós vamos falar sobre isso daqui a um tempo, tá, pessoal? Bem-vindos ao que nós conhecemos como os Balcãs. Quem são os Balcãs? Pessoal, os Balcãs são esse relevo aqui, ó. Ele é menos montanhoso, tá? Então ele é menos visível. Mas observa aqui da Eslovênia até Montenegro, tá? A Sérvia também pega um pouquinho, mas na Bósnia, na Croácia, eu tenho um relevo muito montanhoso. Eu vou tentar pegar o boneco do Google. Nunca dá certo quando isso acontece. Vou pegar o boneco, vou jogar aqui no meio do nada. Joguei. Aí do nada. Porque na minha cidade, com certeza, que eu não tenho sorte de uma coisa boneco, para variar, como eu falei com vocês, caí no meio de uma cidade, né? Bem-vindos aqui. Eu caí na Bósnia, né? Não foi isso? Deu oi pro rapaz. Esquece isso. Vamos tentar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Eu tenho que te mostrar isso, cara. Caraca, aqui no meio de Montenegro. Pra variar, caí numa cidade de novo, então deixa pra lá, não dou sorte definitivamente com isso. Se bem que essa imagem já mostra alguma coisa pra gente. Observa aqui em casa, aqui em Montenegro, o relevo é extremamente montanhoso. Nada absurdo, não é uma montanha, não é um grande pico, mas é um relevo montanhoso, tá? Isso me diz muito dessa região.
Essa região, pessoal, Croácia, Bósnia, Montenegro, Sérvia, Kosovo, Macedônia, Albânia, cara, essa região inteira foi palco dos conflitos mais bizonhos do século XX, tá? Basicamente isso aqui, gente, a Eslovênia, até a região aqui da Macedônia, era um país só que eu chamava de Iugoslávia. E aí, inclusive pelo relevo muito montanhoso, as comunidades que moravam ali não conseguiam se comunicar. Então o que acontece? Na Bósnia tinha um povo X, na Sérvia tinha um povo Y, na Croácia tinha um povo Z. Quando eu falo povo Z, X, Y, eu falo de povos que tinham linguagens diferentes, que tinham culturas diferentes, que tinham religiões diferentes e que não se integravam por causa do quê? Do relevo, dos Balcãs. Então assim, durante o século XX, esses países vão se integrar em um país só, que é a Iugoslávia, tá? Que vai se manter durante muito tempo unida por causa do socialismo, se tornou um país socialista, tá? Com um líder muito forte chamado de Josip Broz Tito. E o Tito, quando morre, deixa um vácuo de poder, né? Quem depois pega a presidência, que é o Milosevic, né? O Slobodan Milosevic na época, não consegue unir os diferentes povos dos Balcãs. E aí, em resumo, a chinela começa a cantar, né? Cara, cobra fuma, enfim, o negócio estanca aqui, a porrada estanca nessa região. Tá? Deixa eu falar sobre isso depois de uma aula específica para isso, mas é só para a gente ver como é que o relevo é fundamental na produção do espaço, na produção dos conflitos espaciais. Tudo bem? Para a gente falar de mais algumas coisas, deixa eu ver o que tem que falar mais com vocês, deixa eu entrar no PowerPoint. Nós falamos aí, ó, deixa eu maximizar aqui. Pirineus, Alpes, Apeninos, Cárpatos, Cáucaso, não falei com vocês, que é o Cáucaso. Beleza, vamos lá falar do Cáucaso. Dos montes escandinavos, tem que falar também dos fiordes. Tá, então vamos lá voltar de novo ao Google Maps. Beleza. Pessoal, quando a gente falar então de Cáucaso, também eu quero que você conheça o Cáucaso, porque o Cáucaso vai ser uma das condições complicadíssimas também. Até hoje, tá? Até hoje o Cáucaso é casa de conflito. Só para dar uma ideia a vocês de como o negócio ali é complicado, meu Deus, cadê aqui o Cáucaso? Deixa eu ficar um pouquinho mais próximo. Sem ter a noção aqui de mapa, a gente se perde. Opa, cheguei no Cáucaso, preciso nem saber onde eu estou. Só ver o relevo, eu sei que estou no Cáucaso. Tá vendo aqui? Na Geórgia, deixa eu aproximar mais um pouquinho. Tá vendo na Geórgia aqui, eu tenho um relevo que segue aqui, direção, tá, noroeste e sudeste. Esse relevo, pessoal, divide a Geórgia, tá? Aqui embaixo tem dois países chamados, um deles Armênia, o outro Azerbaijão. Também saiba disso, porque a gente vai falar disso em breve, tá? A porrada também estanca por aqui. E o que acontece? Esse relevo acaba separando dois países, inclusive um deles é a Geórgia da Rússia, só que dentro da Geórgia tem uma galera que quer voltar para a Rússia, quer fazer parte do território russo. Só que esse relevo, que eu vou chamar aí de Cáucaso, impede essa maior integração. Então, dentro da Geórgia hoje tem brigas, por exemplo, de populações dentro dela para voltar para a Rússia. E a Rússia, inclusive, quer que isso aconteça. Só que, entretanto, tá, esse relevo, essa barreira de relevo aqui, impede, tá, essa luta mais forte, né, para os russos dentro da Geórgia. E aí o problema aqui tá, em brigas o tempo todo. Mas assim, não é pouco não, é o tempo todo. O leste europeu, gente, é tudo aquilo que você não imagina da Europa, tá? Se você imagina a Europa com países ricos, maravilhosos, que funcionam muito bem, né? Conhecer o leste europeu é você conhecer essa Europa que não deu certo. É a Europa que briga, é a Europa que está o tempo todo saindo na guerra. É o contrassenso da teoria da Europa, tá? Beleza. Caramba, eu tenho que falar com vocês dos montes escandinavos, dos Balcãs. Balcãs já falei, né? Então vamos lá. Vem aqui comigo de novo, vamos pular lá para o norte da Europa, cara. Eu quero que você saiba isso daqui. Pessoal, vamos lá. Só um comentário, tá, gente? Esses três países aqui, eu quero que você grave o nome dele, a gente chama de países bálticos, tá? Lituânia, Letônia e Estônia. O nome, inclusive, é muito parecido, não é à toa não. É porque esses países fazem parte do que a gente chama de Península Báltica, tudo bem? Ou seja, tá no mar também, que a gente conhece como Mar Báltico. Isso é só para você ter uma noção quando a gente fala de geopolítica, mas não é fundamental, tá? O que eu quero que você saiba é isso aqui.
Esses três países maravilhosos, você já viu Vikings em algum momento da sua vida? Já ouviu falar dessa série? Tá no Netflix, né? São três países, pessoal, que a gente chama de países nórdicos. Quem são os países nórdicos? São os países que estão no norte da Europa, que são muito frios. E aí, assim, não precisa ir muito longe, não. Quando você olha a Noruega, a Suécia e a Finlândia, se você nunca ouviu falar desses países, uma coisa você sabe sobre eles. São países muito frios, porque são países de alta latitude, tudo bem? A latitude, vamos lembrar, é aquela linha na horizontal que vai do Equador, tanto até o Polo Norte quanto até o Polo Sul. Como eles são muito lá em cima, o que vai acontecer? A minha ideia é que eles sejam sempre muito frios. E aí, por exemplo, quando você pega, tá vendo esses picos aqui de cor branca? Esses picos, pessoal, a gente vai chamar eles de, os montes, caramba, como é que a gente vai colocar o nome? Agora até esqueci aqui. São os montes escandinavos, tudo bem? Vai lembrar que dentro da Europa eu tenho, tanto no norte quanto no sul, relevos muito montanhosos. Só que lá no sul, os relevos foram feitos há pouco tempo. Então, por exemplo, os Alpes suíços, eles são muito maiores do que os montes, por exemplo, da Escandinávia. Tá? Essa região antigamente era chamada também de Escandinávia. O reino escandinavo, né? Enfim. Então o que acontece? Quando eu pego essa região aqui, eu tenho também montanhas muito altas, só que menos do que os Alpes. Por quê? Porque essa região, ela geologicamente é mais antiga do que a região do sul da Europa. E por ser mais antiga, os relevos são menores, tá? Aliás, olha só com calma. Eu tenho essa parte esbranquiçada, né? Mas eu também tenho aqui, como se fosse tá vendo que eu tenho como se fosse umas entradinhas aqui no relevo? Cara, essas entradas aqui, eu vou chamar essas entradas de fiordes. Pessoal, eu não vou me atrever a colocar o bonequinho aqui, porque como sempre acontece comigo, quem for meu aluno já está acostumado a essa lógica, eu sempre perco o bonequinho. Eu vou mostrar para vocês a imagem que é melhor. Galera, aqui são os Alpes, né? Lá no sul, na Suíça, né? Próxima à Itália, aquela coisa toda. E aqui eu tenho os fiordes. Quem são os fiordes, pessoal? O que são os fiordes? São basicamente vales esculpidos por gelo, tudo bem? Observe que aqui em cima o gelo ele se concentra muito, é muito alto, é muito frio, é alta latitude, então vai ter sempre muito frio. Esse gelo, quando chega no verão, ele derrete. Derrete e vai virar o que? Vai virar água, tá vendo? Isso aqui é água que vem do gelo lá de cima. Quando essa água vem caindo, ela vem fazendo o que também? Ela vem erodindo o solo, ela vem erodindo esse vale. O que vai acontecer? Vai formar uma região de vale, como é o caso dos fiordes, tudo bem? Toda essa área era montanha, foi escavada pela água, e aquela água que vem das montanhas forma esse rio embaixo aí, tudo bem? Essa é basicamente a ideia dos fiordes, né? Vikings foi quase toda gravada de fiordes, beleza? E aí vamos embora falar do que interessa. Falamos de fiordes, falamos de montes escandinavos, e gente, vem falar mais uma coisa com vocês, e vocês, como já estão tendo olhar geográfico, vão entender claramente isso aqui. Olha só esse relevo. Até aqui, está vendo aqui, né? Os Cárpatos, né? A gente viu aqui os Balcãs, Alpes, Apeninos, né? Aqui Portugal e Espanha e França vai ter ali os Pirineus. Só que observa o seguinte: Alemanha, Bélgica, França, Polônia, Ucrânia. Está percebendo que ali é basicamente plano? É basicamente plano, tá, gente? Tem muito pouca coisa. O que vai acontecer? Esse relevo, pessoal, eu vou chamar de grande planície, tá, europeia. Por quê? Porque, de fato, claro, é uma planície, são regiões planas. E aí é curioso, porque qualquer país que economicamente teve um grande desenvolvimento ao longo do século XX e XIX, no geral, estava em regiões mais baixas, tá? Aqui está a Tchequia, você pode chamar de República Tcheca também, né? Mas observa que França, Bélgica, Países Baixos, quem são os Países Baixos? Holanda. Esses países, pessoal, tinham muita planície e, portanto, fizeram o quê? Muitas trocas, tudo bem? Porque podiam pegar um cara, um cavalo, um burro, um jegue, seja lá o que for, e fazer trocas ao longo dessas planícies. Legal? Beleza, e acho que relevo a gente tá por aqui. Gente, espero que tenha ficado claro, tudo bem? Falamos de todos esses aqui. Vamos seguir agora para clima. Gente, clima não é uma coisa difícil, mas é
é sempre uma relação de correlação, tudo bem? Por exemplo, quando a gente fala de clima europeu, não dá para pensar em não falar de relevo. Primeira coisa, clima de montanha, é o nosso primeiro clima aí. Gente, se o clima é de montanha, vamos lembrar o seguinte, montanha é sempre alto. Se a montanha é sempre alto, montanha é sempre fria, porque a maior altitude geralmente está muito ligada ao mais frio. A menor pressão de regiões mais altas gera com que a temperatura seja um pouco mais fria também. Então, portanto, quanto mais alto, mais frio sempre. Nesse caso, em áreas montanhosas, por exemplo, os Alpes suíços, cara, a temperatura vai ser sempre fria e chuvas. Professor, chove muito nos Alpes? Não. Mas pouco que chove, chove também e é bem distribuído durante o ano inteiro. Chove no verão, no inverno, tá? No outono e na primavera. Legal? Agora, pessoal... desculpa, gente. Agora a gente vai falar de clima temperado. E aí o temperado, leia-se, cara, é um pouco diferente. Tá? O temperado é um pouco mais difícil aqui de compreender. Primeira coisa, vamos lá voltar para o Google Maps. Pessoal, vamos lembrar que mais fácil pegar e mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá, zonas climáticas, tá? E aí fica mais lógico para a gente falar sobre isso. Beleza, acho que isso aqui é o suficiente. Já deve estar vendo aí direito na imagem. Dá pra ver daí? Dá pra ver? Tá, não dá pra ver não. Não vai dar pra ver agora. Beleza. Galera, vamos lá. Quando a gente falar de zonas, tá? Pensa que entre o Equador e os trópicos eu tenho o que a gente chama de zona tropical, tudo bem? Ou zona intertropical. É a zona onde tem muito calor, é muito quente, é sempre muito quente, sempre muito abafado, geralmente muito úmido, tem muita umidade, chove bastante. A Europa inteira, ela tá fora disso. A Europa inteira está basicamente concentrada na zona que eu chamo de zona temperada. No caso da Europa, na zona temperada do norte. Então, todo o clima da Europa vai ser um clima mais temperado. Ah, mas, pô, professor, o que é o clima temperado? É o clima mais frio. Ah, professor, eu fui em Portugal e estava quente. Claro, faz calor. Mas não quer dizer que vai ser o ano inteiro calor. Geralmente, durante o verão, eu vou atingir 30, 35 graus. Isso depende muito, tá? A Alemanha isso não vai acontecer, né? Na Dinamarca isso não vai acontecer, mas em Portugal, por exemplo, isso acontece. Portugal, Espanha, que inclusive nem são climas temperados, tá? Mas estão na faixa temperada. O ponto é, pessoal, quando fala de temperado, é um verão ameno, tá? Média de 25, 20 graus, até menos 15 graus, tá? Com invernos que chegam até menos 20, menos 30 graus, dependendo do país que você tá. Legal? Então vamos lá voltar aqui. Gente, quando a gente fala de Europa então, tá? Só um minuto rápido. Beleza. Falando nisso, galera, vamos falar de clima temperado. Pessoal, temperado. O que é o clima temperado? Foi o que eu já falei pra vocês. Verão ameno. Ih, cara, deixa eu voltar pra câmera aqui que eu perdi. Pronto. Clima temperado oceânico. Pessoal, clima temperado oceânico basicamente é o quê? É o clima temperado, como eu falei com vocês, só que de chuvas bem distribuídas. Invernos frios e verões quentes. O que você tem que saber sobre isso? Tá? Gente, como é um clima temperado oceânico, eu estou me referindo a países da faixa temperada que são próximos ao oceano. Então, se eu estou próximo ao oceano, eu estou o quê? Com muita umidade. Tem muita água. Essa água ela evapora. Se a água evapora, gera nuvem, nuvem gera precipitação. E, portanto, toda região muito próxima à água é geralmente muito úmida. Por exemplo, vamos voltar aqui para o mapa, fica claro isso para vocês. Pessoal, se a gente for falar Google Maps, pô, Inglaterra, Alemanha, tá? Ou seja, aqui Reino Unido, né? Irlanda, Dinamarca, Alemanha, Polônia, são países que estão lá numa latitude muito alta, na faixa temperada, são frios e como estão próximos ao mar, o que vai acontecer? A ideia é que naturalmente eu tenho ali um ambiente que não altera tanto a temperatura.
Porque é muito úmido. O que acontece? Por que a umidade não altera a temperatura, né, gente? A pergunta é essa. A explicação é simples. Imagina você... Deixa eu tirar aqui o zoom da câmera. Imagina você, tá? Praia da Barra, 10 da manhã. Cara, a areia deve estar extremamente quente. Você não consegue pisar na areia direito. Chega na água, pá, aquela coisa toda lá, feliz, né, viu a praia, deve estar desesperado, porque, né, como todos nós, ninguém pode sair de casa agora, então tudo que você queria fazer agora tá na praia, pegando um solzinho, né, chotinho louco, pá, mate de praia com limão, melhor coisa possível, né, enfim. Quando você entra na água, pessoal, a água está extremamente gelada, não é isso? Extremamente gelada. Beleza. Às 6 da tarde, isso são 10 da manhã, tá? Às 6 da tarde, aquela água agora vai estar o quê? Morna. Tudo bem? Ela ficou aquecida durante o dia inteiro, ela está morna. E a areia está o quê? Fria. Aquela areia que era muito quente, agora está muito fria. Tá boa, está excelente para pisar. Então observa o seguinte, todo ambiente em que eu tenho pouca água, tá? Esse ambiente seco, ele consegue variar muito rápido de temperatura. Tudo bem? Ele tradicionalmente varia muito rápido. Por quê? Porque a água, ela segura a temperatura. A água demora para esquentar. Então o que vai acontecer? Ambientes próximos à água vão ter temperaturas ou frias ou quentes, mas que variam um pouco em termos de quê? Em termos de temperatura máxima e temperatura mínima. Então o grande ponto vai ser, por exemplo, Países Baixos. Se começar o dia 10 graus, vai até 25. Vai ter 15 graus de variação. Mas eu vou começar, por exemplo, a 10 graus e ir até 40, ou vou começar em 0 graus e ir até 40. Ou seja, eu vou ter uma baixa amplitude térmica, porque eu estou próximo, tá, ao mar. É isso que eu me refiro aqui quando a gente fala de amplitude térmica. Exemplo da Inglaterra, tudo bem? Agora, o inverso. Temperatura continental. Vai chover menos do que o oceano, porque tem menos umidade, tudo bem? O inverno vai ser bastante frio, porque, como eu falei para vocês, a água segura a umidade. Se eu estou no meio do continente, eu estou lá distante, por exemplo, no meio da Rússia. Cara, onde é a Rússia aqui? Irmão, a Rússia é no meio do nada, no meio do continente, distante dos mares. Então, assim, pessoal, vou voltar a focar no mapa. Naturalmente, nessa área, o que vai acontecer? Eu vou ter um ambiente mais seco. Só para dar uma ideia a vocês, cara, quem foi jogar... não sei se alguém foi para a Copa 2018 lá na Rússia, os jogadores reclamavam muito da Rússia por uma coisa básica, não era nem a temperatura não, tá? Era a secura do ar. O que acontece? Quando a gente está no ambiente seco, o pessoal está respirando ali, aquela coisa toda, você tem que ficar inspirando o ar, e o ar tem água, tá? É invisível, mas o ar tem água, que a gente chama de umidade. Quando essa água não entra no teu nariz, você faz muita força para respirar aquilo o tempo todo. O que acaba acontecendo? Você naturalmente acaba forçando o nariz o tempo todo, as veias ficam mais secas e quando elas ficam muito secas elas estouram, você começa a sangrar pelo nariz. Então assim, para jogador era horrível, né? O jogador brasileiro reclamou muito da Rússia. E portanto, pessoal, lá vai chover menos, a temperatura mínima da Rússia vai ser muito baixa, sei lá, num dia de verão da Rússia, 5 graus, e vai chegar até os 30, até os 25, vai variar muito de temperatura, tudo bem? Por quê? Porque não vai ter umidade. Isso aí é o temperado, tá, continental. Beleza. Agora, o resto aqui é mais tranquilo. Clima subpolar. O próprio nome diz, né, pessoal? É subpolar. É abaixo do polo. Amigo, se é abaixo do polo, vai ser muito frio. Não vai ser pouco, vai ser frio demais, né? Como eu falei aqui no próprio PowerPoint, é o quê? Frio resume. É muito frio, tá? Próximo ao Ártico. O que é o Ártico, gente? É o Polo Ártico, é o Círculo Polar Ártico. Ou seja, próximo ao oceano, né? O Mar Ártico, beleza? Verões curtos, porque é muito frio, então o verão nem é verão direito. E o inverno é muito rigoroso, batendo menos 30, menos 40 graus negativos. Por exemplo, a Noruega. Cara, quem mora na Noruega, quem adora frio, adora a Noruega. Só que eu sempre falo isso para meus alunos, né? Gente, frio na Europa, não o frio nosso, do Rio de Janeiro. Ah, bateu um friozinho aqui, dá pra, né, usar uma caneca de chocolate quente e ficar vendo filme Netflix. Adoro, maravilhoso.
mas está batendo menos 12, né? Menos 12. Está batendo 12 graus, está batendo 15 graus, não está batendo menos 40, né? Menos 40, amigo. Você consegue imaginar, você que está aí, aluno, aluna, né, escutando esse vídeo, você dormindo, você acordando, melhor, você acordando para ir para aula, tá? 5 da manhã, né, ter aula de geografia com menos 40 graus Celsius. Provocação para vocês, tá? E, gente, por fim, eu tenho o último clima e nossa aula vai basicamente acabar aqui, que é o clima mediterrâneo. O que é o clima mediterrâneo? Botei aqui à toa. O clima mediterrâneo, pessoal, é aquele clima muito próximo, como o próprio nome diz, ao mar Mediterrâneo. Tudo bem? Tem coisa de geografia que é só D. E a gente consegue ter uma noção. O clima mediterrâneo está ligado ao mar Mediterrâneo. Ponto importante aqui, você tem que saber. Pessoal, o que é o clima mediterrâneo? Esquece o Mediterrâneo em si e pensa no que está aqui embaixo da Europa, até aqui próximo. Gente, eu estou no maior deserto do mundo. Bem-vindos ao deserto do Saara. Cara, ele é gigantesco e está aqui embaixo. O que acontece, pessoal? Esse deserto gera uma temperatura muito quente no verão. No verão ele é muito quente. Então, essa massa de ar, tá? Imagina que esse calor gera uma grande massa de ar, tudo bem? Um grande conjunto de nuvens, que eu vou chamar de massa de ar. E essas nuvens são muito quentes. Elas sobem em direção ao mar Mediterrâneo. E quando elas sobem ao mar Mediterrâneo, elas ficam aqui paradas, aqui no mar Mediterrâneo, e elas fecham aqui a circulação de massas de ar. Inclusive fecham a circulação de umidade, de chuva, de massas de ar úmidas, tudo bem? Que poderiam levar chuva para a Espanha, para Portugal, para a Itália, até para a Grécia. Então, detalhe, durante o verão, pessoal, a Espanha, Portugal, Itália e Grécia não chovem. Não chovem, tá? Cara, Portugal tem assim, gente, secas no verão absurdas. Tanto que o verão, por ser mais quente, tá? Portugal pega fogo direto nas suas florestas, Espanha também, Grécia também, Itália não é diferente. Por quê? Porque o clima do verão, nos climas mediterrâneos, né? Ou seja, a temperatura do verão nos climas mediterrâneos, faz com que eu tenha uma temperatura muito alta e com pouca chuva. Cara, não tem como dar errado. Ou melhor, não tem como dar certo. Tá? Porque vai ter uma temperatura muito alta num ambiente muito seco. A tendência é que a vegetação comece a pegar fogo sozinha. Tá? E pega fogo sozinha mesmo. Tá? Voltando aqui, verões quentes e secos, invernos frios e chuvosos. Tá? Quando eu falo inverno frio e chuvoso, não é tão frio quanto, por exemplo, lá a Rússia ou a Noruega, tá? É um frio que eventualmente neva. E detalhe, tá? O verão quente, pessoal, é bem quente mesmo, chega a ser nível do Brasil, tá? Imagina o Brasil na primavera, final de primavera, faz aquele calor já monstruoso. O verão quente deles é o nosso primavera quente, tá? E o inverno frio não é tão frio assim, e chuvoso também não é tão chuvoso. É mais chuvoso que o verão, mas não chove, tá, em altas quantidades. Por quê? Alta pressão advinda do Saara gera esse fenômeno aí, tudo bem? Um exemplo típico é a Espanha. Gente, pra gente acabar quase essa aula, tá quase acabando mesmo, tá? E minha voz está quase indo aqui embora, porque eu não peguei água, esqueci. Eu quero que você saiba muito de cor, tá? O que eu chamo de climograma, pessoal. Se quer isso na prova de vocês, PA, PB, eu quero que você saiba o seguinte. Imagine vocês, tá, que eu tenho aqui um climograma. Eu vou dar um foco em um climograma para ficar claro. Tá, acho que vou dar foco. Eu acho que dá para enxergar, tá, gente? Mas vamos pegar esse da Alemanha aqui. Tá? Pessoal, esse climograma da Alemanha, que também está na sua apostila, ele me dá alguns dados que eu sou obrigado a lembrar quando eu faço uma avaliação de um climograma. Primeiro dado que tem que saber é essa curva aqui. Tá vendo? Essa faixa vermelha. Essa faixa vermelha, pessoal, eu chamo de temperatura. Então, o nome da temperatura ao longo do climograma. Perceba, eu sei que a Europa é hemisfério norte, o verão lá é no meio do ano e o inverno é no final do ano. Beleza? Então, pessoal, quando, por exemplo, eu faço uma avaliação desse climograma, eu sou obrigado a saber que no meio do ano, vale lembrar, aqui, gente, eu tenho uma distribuição em várias colunas dos meses do ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, por aí vai. Eu sou obrigado então a lembrar, pessoal, que nesse meio do ano, tá, aqui de maio até agosto,
as temperaturas vão ser maiores, porque é o verão. E observa o seguinte, esse mapa me fala isso, né? O climograma me fala isso. Aqui no meio do ano, a temperatura bate o máximo aonde? Junho, julho, agosto. Tá? Estou no momento de máxima temperatura. Aqui do lado, não sei se dá para ver, é a temperatura, e aqui do lado é a pluviosidade. Observa que o máximo da Alemanha foi o quê? 15 graus. O mais frio foi a média, menos 4 graus. Tudo bem? Varia de temperatura, não tanta coisa, mas quer dizer o quê? Durante o ano tem médias diferentes de temperatura. Aqui, janeiro, dezembro, são meses próximos, apesar de distantes no climograma, tá? Inverno, final de ano ou início de ano e, portanto, mais frios. Legal? Observa que, como a Alemanha é um temperado basicamente oceânico, tá? Chove muito bem durante o ano inteiro. Então, por exemplo, essas lacunas aqui em azul que você está observando, eu vou chamar essas lacunas de quê? De chuva, tá? De precipitação. Esse perfil aqui está falando sobre isso, né? Precipitação. Então, observa o seguinte, durante o ano inteiro, claro, no verão chove mais, mas durante o ano inteiro o que vai acontecer? Vão ter chuvas o ano todo. Deu para entender? Tá claro? Tá visível? Beleza? Ou seja, choveu o ano todo, porém chove mais durante o verão, que é meu momento de ápice de temperatura. Como está mais quente, a água evapora mais e, portanto, vai ser mais chuvoso. Pessoal, queria fazer só um pequeno paralelo que eu acho importante falar para vocês. Observa a Grécia, tá? Se você observar a Grécia eu falei com vocês que é um clima mediterrâneo, não é isso? Cara, olha o verão deles. Gente, o verão deles é muito quente e pouca chuva. Temperatura baixa na casa dos 26, 27. Entretanto, chuva quase não acontece. Já os meses de inverno, estão vendo? Os meses de inverno são no final do ano, tá? A temperatura é menor, batendo 6, 7 graus e a umidade vai acontecer, vai aumentar mais. A precipitação aumenta mais. Chove no inverno, faz basicamente dar seca no verão. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Para a gente quase fechar, falando sobre isso, né? O fenômeno de amplitude térmica, para ficar muito claro para todo mundo, amplitude térmica ou ΔT é quando a temperatura varia, tá, pessoal? E aí tem variação de temperatura, que é o ΔT, é resumido numa equação, que é Tzão menos Tzinho. Temperatura máxima menos temperatura mínima. Um exemplo, gente, no jornal aí hoje, tá, da Globo, é isso aqui, ó. Temperatura máxima 28, temperatura mínima 17. A variação foi de 11 graus. Qualquer clima próximo ao oceano vai ter uma baixa amplitude térmica, porque tem a água, tudo bem? Agora, qualquer clima longe do oceano vai ter uma alta amplitude térmica, porque não vai ter água. No Brasil, é o caso de Brasília, né, gente? Quem mora em Brasília sofre muito com a escassez de água, tá? E inclusive para respirar, porque, né, é um ambiente muito seco, tá? E a temperatura varia muito. Muito normal em Brasília, pessoal, você acordar com 15 graus, tá? De temperatura e no meio da tarde tá batendo 33 graus, tá? Extremamente comum, tá? Durante o inverno em Brasília. Beleza, vamos lá seguir. E agora, para encerrar de vez, pessoal, o que eu falei para vocês se resume em dois conceitos. Próximo ao oceano tem baixa amplitude térmica. Esse efeito eu vou chamar de maritimidade. E longe do mar eu vou ter uma alta amplitude térmica que eu vou chamar de continentalidade. Tudo bem? Pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Próxima aula a gente continua, tá bom? Deixa eu afastar a câmera aqui. Beleza? Na próxima aula, então, a gente continua, tudo bem? Com hidrografia e biomas, tá? Que é um pouquinho mais tranquilo que essa aula. Tá bom, gente? Um abraço, prazer, espero que tenha ficado claro para vocês.